uma coisa que eu estava querendo trazer aqui também para sua apreciação e queria ouvir a tua opinião, em relação ao fato de que, mesmo num contexto onde tudo isso que você está narrando prospere e a ditadura do proletariado se confirme, se você olhar pela ótica dos criacionistas, Deus, ou se você olhar pela ótica dos evolucionistas, a genética, fez de nós seres absolutamente distintos uns dos outros, com diferentes talentos, aptidões, e naturalmente isso vai hierarquizar a sociedade, mesmo nesse contexto. O que faz você pensar? O que faz você pensar que, uma vez esse partido tomando as rédeas do poder e tendo esse controle supostamente mais difundido entre a classe trabalhadora, que recuperou as rédeas do próprio destino e tem mais voz e vez em como eles devem conduzir a sua vida, o que faz você pensar, dada a natureza do ser humano, provada em anais da história, que vai ter uma grande benevolência, um grande altruísmo, que vai ter uma grande distribuição equânime de forças e poderes? Porque eu acho que isso beira a ingenuidade, na minha opinião. Não, mas tranquilo, o que você imagina? Eu sei que você está aqui para provocar e eu acho bacana a provocação porque me dá margem para falar. Né? Sim, eu estou aqui para provocar, acho que é discussão, evidente, mas é uma pergunta sincera. Não, perfeito. Assim, primeiro, que eu tenho certeza que vários estão fazendo. Por favor. Eu discordo que nós tenhamos uma natureza individualista. Discordo gênero, número e grau disso. Será? Nós somos assim porque nós vivemos há milênios submetidos à lógica da propriedade privada. Né? O que nos conduz a isso é a lógica da propriedade privada. Por exemplo, nós vivemos muito mais tempo, enquanto espécie humana, sob uma lógica coletivista. Então, assim, se nós... Durante todos os milênios que nós tivemos uma lógica coletivista, era muito mais pragmático para a espécie humana ser colaboracionista dentro do seu bando, do seu grupo, por uma questão de sobrevivência. Hoje, como nós estamos condicionados pela lógica da propriedade privada, isso se inverte. A sobrevivência depende que nós assumamos uma postura mais individualista. Então, se isso é verdade, e você falou que a história provou, eu também estou usando elementos da história, nós vivemos sob o coletivismo primitivo durante milênios, né? E, lógico, tem a questão da tecnologia, mas era a espécie humana. Talvez eu esteja me atendo mais ao presente, à história moderna. Não, com certeza, porque a gente vive no capitalismo e antes disso nós já tínhamos a lógica da propriedade privada. Agora, o que a gente entende é o seguinte, como não há, para nós marxistas, natureza humana é aquilo que é biológico. Aquilo que é biológico. O que não é biológico não pode ser classificado como natureza humana. E uma postura individualista ou coletivista não é biológico, né? Na nossa interpretação. Não é biológico. Então, assim, isso é condicionado pelo meio que a gente vive. Então, se a gente muda o meio, isso também vai mudar. Então, veja, o que eu te responderia? A partir do momento que nós não formos mais condicionados pela lógica da propriedade, vai mudar completamente a valoração que a gente faz da vida e os estímulos que a gente vai ter para ser uma coisa ou outra. Você falou que nós somos diferentes. E aí eu concordo perfeitamente. Nós temos pulsões diferentes, nós temos estilos diferentes. Aptidões, talentos. Aptidões, talentos. Só que isso não é incompatível com a nossa proposta. Veja, a proposta socialista, comunista, não é tornar todo mundo igual. Não tem nada a ver com isso. É justamente o contrário. É fazer com que essas diferenças surjam de maneira que elas não sejam submetidas pela lógica do capital. Entende? Então a gente vai ter, vislumbrando, N possibilidades do que as pessoas vão fazer, do que as pessoas vão gostar, do que as pessoas vão ser. A única diferença é que hoje em dia, o que a gente vai ser ou não vai ser depende da nossa condição financeira. A maior parte dos trabalhadores não faz o que quer, faz o que consegue. Né? Então, se nós tivermos pelo menos a possibilidade de deixar a nossa individualidade, as nossas pulsões, o nosso estilo, determinar o que a gente vai fazer, a gente vai ter toda sorte de coisas sendo feitas. Que nem a gente tem hoje, só que hoje isso é condicionado pela lógica do capital. Simplesmente vai deixar de ser condicionado pela lógica do capital. Percebe? Não é um bom exemplo, mas eu estou procurando ser didático. Vamos pensar a Grécia Antiga. A Grécia Antiga funcionava assim porque era um regime escravista, e é longe disso que a gente defende. Mas, assim, tirando a parcela dos gregos que eram escravizados, você tinha uma parcela da população que, em função dessa lógica da propriedade, tinha mais liberdade. Poxa, nós tivemos uma sociedade extremamente inventiva.
E isso não era determinado pela lógica do lucro. O que vai surgir lá? Vai surgir o teatro, a filosofia, o esporte, a música, a filosofia, a ciência. Por quê? Porque as pessoas tinham tempo. As pessoas que eram proprietárias. Por isso que eu disse que não é um bom exemplo, mas só para ficar didático. Vamos lá. Ora, a gente pode fazer uma analogia meio ruim, dizendo, olha, se nós não tivermos mais que ser condicionados pelo que a gente tem para saber o que a gente vai poder ser qualquer coisa. Percebe? Então é isso que a gente defende. Que a gente, se nós tivermos a liberdade de poder escolher, aí sim nós verdadeiramente vamos escolher fazer o que a gente quer. Porque no capitalismo a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente consegue. Beto, trazer mais um tópico aqui, já partindo para a reta final do nosso papo aqui, sobre os fatos e versões, né? Tem uma bibliografia mais do que extensa sobre regimes ditatoriais de esquerda que se apresentavam sob o véu, né? E sobre a égide, a marca, né? De toda a simbologia comunista, marxista, leninista, socialista e todas as diferentes matizes, né? E é uma bibliografia vasta o suficiente para a gente saber que não pode ser apenas tratada como invenção da direita. O stalinismo para você e tudo que resultou daquele processo histórico com a tragédia humana atroz que aquilo representou, é um desvirtuamento do ideal comunista ou o Stalin foi um cara legal e é tudo intriga do Michel Temer? Bom, começando por uma coisa que eu já falei aqui. Eu não me atenho a fazer uma avaliação moral do camarada Stalin. Eu acho que tem muitos acertos, tem muitos erros. Os problemas do socialismo são problemas do capitalismo. Por quê? Porque todo socialismo nasce dos escombros do capitalismo. O socialismo nasce de uma sociedade capitalista. Imaginar que os problemas do capitalismo vão desaparecer junto com a revolução é idealizar a revolução. Esses problemas vão continuar existindo. Vão continuar existindo classes sociais, vai continuar existindo exploração, vai continuar existindo desigualdade, vai continuar existindo contradição. O processo socialista é um processo que deve gradativamente eliminar estes problemas.